E aí pessoal, beleza? Mais um videozinho aqui pro pessoal que tava tendo dificuldade, eles pediram, então resolvi trazer. Dessa vez a gente vai estar falando sobre a câmera 3, o piso 11, e assim, em comparação às outras, essa daqui ela não exige do jogador uma mecânica muito pesada. É mais uma questão de composições do que uma mecânica nos dedos mesmo em relação à dificuldade do andar. O que pode acontecer é de você não entender a proposta da sala e você trazer composições que acabam por não te beneficiar. Não que prejudiquem, mas elas não beneficiam você a conseguir passar da sala com tranquilidade. Primeiro, temos um debuff na sala que ele causa, que ele aplica o elemento hidro no seu personagem, e após a aplicação do elemento hidro, seu personagem cria um cooldown acima do normal em cima das skills. Então, primeiramente, para você estar removendo esse cooldown, eu testei com alguns personagens, não tenho todos os personagens do jogo, infelizmente, mas os personagens que eu testei foram Jhin, Xinian, Bennett, e eu testei a Diona também, mas a Diona não consegue. Então, fica Xinian, Jhin e Bennett. Esses três personagens conseguem retirar esse debuff do seu personagem, caso você, no caso do Bennett e da Jhin, você precisa estar em cima da ultimate deles para conseguir retirar esse debuff da sala. E a Xinian, o escudo dela. Só um detalhezinho no escudo da Xinian, que quando você usa ele, você não retira o debuff automaticamente. Você tem que trocar o personagem e colocar de volta. E repetir isso até que o debuff seja retirado. Quer ver? Olha lá. Assim que começou, ali em cima da minha vida, o elemento o hidro foi aplicado, então o debuff já funcionou. Repare que a minha ult pegou 49 segundos, 50 segundos de cooldown. Então, existe uma mecânica aqui que é um pouquinho interessante de você entender na hora de usar essas habilidades que retiram debuff. É assim, a habilidade ela retira apenas o debuff, mas ela não diminui o cooldown da sua skill. Então tome bastante cuidado nessa hora, porque assim, você necessita de usar a skill quando você remover o debuff. Senão você vai apenas remover o debuff, mas o cooldown vai continuar alto. Então se você usar a skill depois de remover o debuff, o cooldown da sua skill vai continuar normal. Detalhe para essa parte, porque pode fazer alguma diferença para você, e tem muita gente que não estava ligada nesse ponto. Aqui em relação a composições, como vocês puderam ver, não teve muito segredo. Eu levei três personagens Pyros e um personagem Anemo, que no caso é a Sucrose. Muita gente pode não ter a Sucrose, mas para essas salas de muito inimigo, como é o caso das três buchinhas, que nunca são só três, porque elas spawnam os morceguinhos, eu recomendo que vocês tragam personagens de controle. Se você tiver um Vayne, excelente. Se tiver um Zhongli, bom, mas não recomendo tanto assim o Zhongli, porque ele só vai petrificar, não vai juntar, e nesse caso aqui você precisa juntar. Caso você não tenha nenhum Vayne nem Sucrose, tente usar o Trevor Anemo. Mesmo que você não tenha ele muito upado, aqui a função dele vai ser apenas uma, que é juntar para você conseguir bater o máximo possível para não perder tempo nessa sala. Essa primeira aqui vocês vão ver que eu vou passar ela com uma certa facilidade por conta da composição. Tem uma Ember ali, mas ignorem completamente ela, porque eu trouxe ela mais por conta de conseguir carregar as ultimates um pouco mais fáceis. Só que como eu errei aqui no início, eu já usei a habilidade, um erro que eu falo para vocês não cometam, principalmente se vocês estiverem tendo dificuldade. Aqui, como meus personagens já estão um pouquinho fortes, esse erro não faz diferença para mim, então eu posso cometer, mas no caso de vocês não cometam, principalmente se vocês estiverem tendo dificuldade. Então, sempre um personagem Anemo para estar dando controle. E no caso da composição em si, como essa sala beneficia personagem de dano físico, eu trouxe a Xinian. A Xinian é muito boa para esse andar, principalmente pelo bônus de dano físico que ela tem na ultimate, e ela ganha ainda mais com o benefício da sala. Então, se você tiver algum personagem de dano físico, eu recomendo. Nessa primeira parte aqui, se você tiver a Xinian, cara,
traz ela, vai fazer muita diferença na sua composição. Se não tiver algum outro personagem de build de dano físico, também vai ajudar, lembrando que sempre tenta trazer um personagem anemo de controle para conseguir juntar elas. Aqui, como eu falei, não tem segredo, você apenas junta e é porrada para todo lado. Não exige, a sala não te exige mecânicas que sejam um pouquinho mais avançadas, é só mais uma questão de composição mesmo. Passamos a sala em menos de 30 segundos. Ok, viu? Não tem complicação nessa sala. Agora vamos para a parte mais importante, que é onde o pessoal peca bastante. Aqui nessa sala já tem um pouquinho mais complicado, porque são 2 arautos do elemento hidro. Esses arautos, conforme você reduz a vida deles a uma quantidade mínima, eles criam um escudo hidro que é muito forte e resistente. Vocês podem ver que eu estou levando um personagem hidro. Vocês podem estar perguntando: ah, mas faz diferença na hora de acertar o escudo dele? Dá dano? Não dá. A questão aqui não é o personagem hidro para quebrar o escudo, mas sim para evitar deles se moverem. Eles se mexem muito nessa sala, então para evitar que eles se movam, como vocês vão ver aqui mais para frente, eu trouxe 2 personagens cryo e um personagem hidro. No meu caso, o Shingeki-Oh. Eu testei com a Bárbara e a Bárbara também funciona, mas cuidado que você pode demorar um pouquinho mais para conseguir matar eles, porque as habilidades da Bárbara, embora apliquem hidro no inimigo, se você colar neles, ela não causa dano. Então, por mais que funcione, a proposta por trás do Shingeki-Oh da Bárbara é a mesma, que é causar elemento hidro no inimigo para você congelar ele e evitar que eles se movam, porque esses 2 inimigos nessa sala se movem bastante. Então essa composição ajuda bastante. Se você tiver a Bárbara, ajuda, mas ressalva mesmo para o fato de que ela não dá dano, você pode demorar um pouquinho mais. Nessa sala eu recomendo que você, se você tiver a Jean ou o Bennett, eu recomendo, porque no caso eles retiram o debuff da sala. Então é bem interessante você tomar cuidado com esse ponto. Aqui vocês estão reparando que eu estou conseguindo manter eles juntos muito tempo no local. Se eu não conseguisse, se eu não tivesse pegado um personagem do elemento hidro, nesse ponto eu já teria me movimentado bastante na sala, principalmente pelo fato de ter que desviar de skill ou ter que correr atrás dele, porque eles usam aquele ataque giratório que atrapalha bastante. Então, de início, um personagem hidro vai fazer um pouquinho de diferença na sua composição, principalmente se você estiver precisando de tempo para quebrar o escudo. Se você não está tendo dificuldade para matar eles, mas eles se mexem muito, então um personagem hidro com um personagem cryo vai te ajudar muito nessa parte. Detalhe para isso. Aqui eu recomendo bastante que você tome cuidado com personagens que têm um cooldown muito alto, como o Shongyu, que no caso eu trouxe aqui. Vocês podem reparar que eu evitei de usar um pouco as skills dele, porque eu tomei cuidado com o tempo certo para poder fazer cada coisinha específica. Depois que eles formam esse escudo hidro, gelo, cara, gelo assim, pra mim foi o melhor elemento que eu encontrei para conseguir quebrar esses escudos. Reação com gelo e pyro é boa também para estar quebrando, mas eu não fiz o teste, então eu não vou estar sabendo falar para vocês se gelo e pyro conseguem quebrar esse escudo com alguma facilidade, com uma facilidade maior do que somente gelo. Penso eu que sim, por conta da mecânica dos 2 arautos também do Abismo 12, mas eu não testei, então fica a ressalva caso vocês queiram testar para entender melhorzinho como é que funciona, e pode ser que acabe ajudando vocês se realmente funcionar. Mas gelo funciona bem também, gelo funciona muito bem. Assim que eles entram, eu tenho o cooldown das skills todas em mão para poder estar utilizando, e eu já vou direto com o Shongyu. O Shongyu para essa sala é um dos melhores personagens que tem, mesmo que você não tenha ele upado. A função dele aqui não é dar dano. A função dele aqui é você ter o E e ter a ultimate para quando esses 2 fizerem o escudo. Então a função dele vai ser apenas aplicar cryo de forma constante, porque eles se mexem muito também, mas também porque o elemento cryo da skill elemental do E do Shongyu ajuda muito, porque ela fica muito tempo em campo
E todos os ataques básicos de personagem com armas do tipo lança, espada e espadão tem os seus ataques básicos transformados em ataques elementais do elemento Cryo, gelo. Então ajuda bastante. Detalhe, tenta não trazer personagem de espadão para combater com o Chongyu, porque quando você deixa o inimigo congelado e você bate com o espadão, você quebra, e isso acaba que meio que quebra um pouco a proposta de trazer o Chongyu nessa sala. Então tenta evitar fazer isso. Como vocês podem ver, eu consegui manter eles muito tempo congelado. Isso ajuda bastante, principalmente porque eles se movem muito. E vocês podem ver que eu lutei aqui com o Shingeki, mas não fez muita diferença. Aqui foi só pelo cooldown da skill tá em mãos mesmo. A Rosária também é um excelente personagem para essa sala, justamente pelo fato do cooldown da skill dela ser bem baixo. Se você não tiver uma Rosária, mas tiver um Kaeya, por exemplo, o Kaeya é muito bom para essa sala também. Eu recomendo. Aqui não tive muito segredo. Vocês viram, eu consegui manter eles parados pela maior parte do tempo. A Rosária fez o serviço com a Ultimate, finalizou. Então vamos voltar um pouquinho só para poder falar a respeito da primeira. Depois a gente volta e fala dessa. É que eu vou deixar passar direto, só vou dar uns detalhes bem por cima. De novo, a atenção voltando para o fato da sala não precisar de mecânica, apenas de uma composição que torne ela mais fácil. Então, personagens do elemento Pyro podem ajudar, mas tentem sempre abusar do bônus da sala, que é o bônus de dano físico. No caso, a Shin é um excelente personagem, a Rosário também. Se você tiver algum personagem por aí que você goste de usar ele com uma build diferente de dano físico, uma Fish, um Zhongli, por exemplo, pode trazer que funciona bem dentro dessa sala. Caso você... O Razor também... O Razor bate muito, mas muito forte nessa sala. É um personagem pesado, mas eu não recomendo tanto ele para essa primeira parte, porque se você não tiver como controlar os inimigos, você vai ter um probleminha. Então, cuidado, tenta trazer ele para a segunda parte. Aqui de novo, elemento Cryo, elemento Pyro e elemento Hidro, para conseguir manter os inimigos congelados. Você pode ver que eu já ulto de início com Bennett para ele retirar o debuff das minhas skills, para mim não ter que me preocupar com a skill aumentando e eu poder usar as ultimate lá já logo de início. Isso facilita bastante. Então o Chongyu, evite de usar a habilidade dele caso você não se garanta em conseguir controlar o debuff em cima do seu personagem. Deixa para usar depois que um deles pegar o escudo. Um deles, ou caso você consiga fazer os dois pegarem o escudo, no caso. Olha lá, eles se movimentam bastante. Então se você não tiver um Hidro, um personagem de dano cryo nessa sala, provavelmente você não vai conseguir passar, porque eles se mexem muito. Não é nem pelo fato de não aplicar o elemento, é mais pelo fato de você perder tempo indo atrás deles ou tendo que desviar de muito ataque. Aqui, como eu falei, se você tiver o Chongyu, evita de trazer personagem de espadão para evitar de quebrar a proposta do personagem por trás da sala, por trás da função dele nessa sala. E repito, Bárbara também funciona, mas toma cuidado porque você vai acabar não conseguindo causar dano, porque as skills dela não causam dano, apenas curam. Mas a proposta dela e do Chongyu nessa sala é a mesma. Uma Mona, eu não sei se serviria tanto, apesar do ataque básico dela ser Hidro, você precisaria estar trocando para ela o tempo todo, então é um pouquinho complicado. E a skill do Taunt dela, se você não tiver no cooldown, é um pouquinho alto, então bastante cuidado. Cara, no mais, não tem muita dica que eu posso dar para vocês a respeito de mecânica dessa sala. São mais questões de composição e, como eu falei, Cryo Hidro para evitar que eles se movam. Depois que eles fazem o escudo Hidro não funciona mais, mas se você tiver gelo, pyro ou elétrico para continuar dando dano contínuo no escudo deles, dano constante, é uma boa. No mais, pessoal, é isso. Até uma próxima e valeu.